Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da anatomia e da fisiologia humana, porque o meu maior estudo é no campo humano, né? Eu não lido com veterinária, mas alguns podem aí, como aqui na Polícia Civil, a gente já tem um colega que é perito e ele já começa a fazer um maior número de necrópsias em animais vítimas de ferimentos de arma de fogo, principalmente cães, né? Ele é veterinário de formação e perito criminal que versa nessa área aí, entre os outros. Então, nosso objetivo da aula de hoje é oferecer uma visão panorâmica, didática e objetivo de aspectos morfológicos relevantes do sistema orgânico ou dos sistemas orgânicos que nós vamos ver um pouco mais adiante, proporcionando aos senhores informações macroscópicas. Eu não tenho aqui interesse em entrar microscopia dentro, em não sei, pequenos detalhezinhos, e salientando a importância que tem as relações ou a relação entre a estrutura e a função de um determinado órgão ou de um determinado sistema. Por quê? Porque em algum momento, quando a gente fala de efeito, né, tem-se aí o termo balística de efeitos também, a gente vai estar falando na interrupção, seja ela parcial ou total, da função desses órgãos ou sistemas atingidos, certo? Então, fica para nós os aspectos morfológicos relevantes desses principais sistemas e a importância da relação entre a estrutura e a função que ela desempenha. Muito bem. Então vamos começar do básico, né? A gente sabe que as moléculas se juntam, se unem para formar átomos, né? Ao contrário, né? Os átomos se unem para formar moléculas, e essas moléculas separadas formam apenas substâncias, mas uma vez que elas são combinadas em elementos, eles vão formar então um organoide a nível celular. A gente está falando que uma célula ela detém vários organoides dentro dela que junto, né, quando elas se somam esses organoides, cada um com sua função, uns de produzir energia, outros de produzir proteínas, né, ou suprimentos, nós vamos então ter a formação de uma célula. A célula, ela individualmente, né, tem diversos formatos, ela pode ser especializada em determinados tipos de funções, por exemplo, músculo, miócito, que é uma célula muscular, a característica básica dela é a contração. Então, ela tem ali a extração de energia, extração de oxigênio, extração de glicose do meio para que o trabalho dela seja feito. O trabalho dela é a contração. Várias células contraindo, quando formam um músculo, ela vai gerar um trabalho, né? As células dos pulmões, os pneumócitos, que são dispostas em alvéolos. O objetivo dela é captar esse oxigênio que está no nosso meio e ao meio devolver o gás carbônico. Qualquer alteração, né, na função dela, na anatomia dela, vai gerar perda de função. Células, então, elas podem ter diversos tipos, como eu falei, célula nervosa chamada de neurônio. Uma vez que essas células, que são iguais, elas se juntam, elas vão formar tecidos. Então, teremos o tecido cardíaco, teremos o tecido, como eu já falei, muscular, teremos o tecido nervoso. Quando elas, então, se somam às células de estrutura que dão sustentação, elas vão formar, então, os órgãos. Nós conhecemos, né, todos aí, pulmão, coração, fígado, né, útero, baço, rim. A soma, então, desses órgãos que têm, não são iguais, mas eles desempenham funções
consequentes, né? O rim capta o sangue, transforma em urina, a urina então é excretada pela bexiga. Esses órgãos em conjuntos, eles vão formar sistemas. Sistema cardiovascular, sistema cardiorrespiratório, sistema nervoso central, sistema nervoso autônomo, e assim vai. E isso, então, com a personalidade de cada um, com as relações, a capacidade de interação no meio, através de funções cognitivas mais avançadas, mais recentes na história, né, da formação dos mamíferos, no caso dos humanos, eles vão formar então um indivíduo, o organismo, que cada um de nós temos particularidade que nos tornam únicos, principalmente relacionados à nossa forma de ver a vida, a nossa forma de interpretar o nosso meio, a mesma notícia, o mesmo fato que um vê, outro vê o fato, mas o interpreta a seu modo, tudo aquilo que foi a sua vida, desde o seu nascimento até a idade em que o fato ocorre, nós interpretamos isso. Isto posto, então, nós temos basicamente esses sistemas. Existem outros de menor importância, né? A pele é um sistema como um todo, mas nós vamos focar no sistema nervoso central, que é formado pelo cérebro e pela medula espinhal, né? Nós temos o sistema nervoso periférico, que é os nervos que partem deles ou que chegam desse sistema nervoso central, e também uma gama de receptores ou executores. Para eu sentir a sensação térmica, eu tenho sensores que captam temperatura na minha pele. Para eu sentir dor, eu preciso ter estímulo de receptores que captam o estímulo dor na minha pele ou em outros órgãos. O sistema cardiovascular, que é basicamente formado pelo coração e os grandes vasos, né? Artéria aorta, veia cava, e, ou seja, o grande sistema de redes que levam o sangue até a periferia, onde é utilizado principalmente oxigênio e glicose na formação de energia, e de lá atrás o sistema, né, o sangue venoso, que é aquele sangue que é pobre em oxigênio, porque já foi usado. Também tira de lá as toxinas para que sejam metabolizadas e excretadas, seja via respiratória, seja via renal, seja via hepática. O sistema respiratório, formado pelo pulmão, as vias aéreas principais, os brônquios, a traqueia e as cavidades torácicas. E outros sistemas, né, outros sistemas que para nós aqui a gente vai deixar em segundo plano, como o gastrointestinal, que é formado pelo intestino e pelas vísceras maciças, pâncreas, fígado, o sistema geniturinário, rim, a bexiga, como eu falei há pouco, o retículo endotelial, que é muito vinculado à defesa do nosso organismo, seja de agentes externos, como bactérias, fungos, ou mesmo agente interno, por exemplo, nos protegem do câncer quando ele começa a se desenvolver. Nós vamos focar, então, a título de tentar entender principalmente os efeitos de um ferimento, nós vamos focar nesses três sistemas: no sistema cardiovascular, no sistema respiratório e no sistema nervoso central. Então, vamos começar aqui pelo sistema cardiovascular. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e toda a rede de vasos que dele parte ou que dele chega. Ele tem, então, por função primordial, garantir o transporte de sangue pelo corpo, seja partindo dele, seja chegando nele. Para quê? Para que nutrientes e a oxigenação celular
se faz.